2. Uma forma certa de fazer inimigos e como evitá-la. Quando Theodore Roosevelt estava na Casa Branca, ele confessou que se ele pudesse estar certo, 75% do tempo, ele teria alcançado a média mais alta de sua expectativa. Se esta era a média mais alta estabelecida por um dos homens mais distintos do século XX, e quanto a você e eu? Se você tem certeza de que está certo apenas 55% do tempo, você poderia ir a Wall Street e fazer $1 milhão por dia. Se você não pode ter certeza de estar certo nem 55% do tempo, por que você diz aos outros que eles estão errados? Você pode dizer aos outros que estão errados através de um olhar, uma entonação de voz ou um gesto, tão eloquentemente quanto em palavras. E se você lhes disser que eles estão errados, você os obriga a concordar com você? Nunca! Porque você os atingiu com um golpe em sua inteligência, seu juízo, orgulho e autorrespeito. Isso fará com que eles queiram reagir, mas nunca fará com que mudem de ideia. Você pode utilizar toda a lógica de Platão ou de Immanuel Kant contra eles, mas você não irá mudar as suas opiniões, porque você os magoou. Nunca comece dizendo, eu vou provar tal coisa a você. Isso não é bom. É o mesmo que dizer, sou mais inteligente que você, vou lhe contar uma coisa ou outra que fará você mudar de ideia. Isso é um desafio, desperta a oposição e faz o ouvinte querer lutar com você antes mesmo de você começar. É difícil, mesmo sob as melhores condições, tentar mudar a mente das pessoas. Então, por que dificultar ainda mais? Por que colocar obstáculos para si mesmo? Se você vai provar alguma coisa, não deixe que ninguém saiba disso. Faça-o sutilmente, com bastante destreza, para que ninguém sinta o que você está fazendo. Isto foi expresso sucintamente por Alexander Pope. Homens devem ser ensinados como se você não os estivesse ensinando, e as coisas desconhecidas propostas como coisas esquecidas. Há mais de 300 anos atrás, Galileu disse, você não pode ensinar nada a um homem. Você pode apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro de si mesmo. Conforme Lord Chesterfield disse ao seu filho, seja mais sábio do que outros, se puder, mas não lhes conte isso. Sócrates disse repetidamente aos seus seguidores em Atenas, só sei que nada sei. Bem, creio que não sou mais inteligente do que Sócrates, então eu parei de dizer a outros que eles estão errados, e descobri que isso vale a pena. Se uma pessoa diz alguma coisa que você acha que está errado, sim, mesmo que você saiba que está errado, é melhor começar dizendo, veja bem, eu penso diferente, mas posso estar errado, e geralmente eu estou. E se eu estiver errado, eu quero que você me corrija. Vamos examinar os fatos. A mágica, uma mágica positiva em frases como posso estar errado e geralmente estou. Vamos examinar os fatos. Ninguém que estiver acima dos céus, ou debaixo da terra, ou nas profundezas do mar, jamais irá se opor se você disser, posso estar errado, vamos examinar os fatos. Um de nossos alunos que utilizava esta abordagem ao lidar com seus clientes foi Harold Reinke, um vendedor da Dodge em Billings, Montana. Ele reportou que, por causa das pressões do ramo automobilístico, ele era ríspido e insensível quando tratava das reclamações de clientes. Isso causava animosidade, perda de negócios e um clima geral desagradável. Ele disse à sua classe, reconhecendo que não estava chegando a lugar nenhum, tentei uma nova tática. Eu diria algo como, a nossa concessionária já cometeu tantos erros que geralmente eu fico envergonhado. Podemos ter errado em seu caso. Conte-me a respeito. Esta abordagem costuma desarmar a pessoa, e quando o cliente finalmente desabafa, ele geralmente se mostra muito mais sensato para resolver a questão. De fato,
Vários clientes já me agradeceram por eu ter uma atitude mais compreensiva. E 2 deles até trouxeram amigos para comprar carros novos. Neste mercado de muita concorrência, precisamos de mais clientes deste tipo. E eu creio que se demonstrarmos respeito pelas opiniões de todos os clientes e os tratarmos com diplomacia e com educação, nós iremos ganhar da concorrência. Você nunca vai se dar mal se você admitir que pode estar errado. Isso irá pôr um fim a qualquer discussão e irá inspirar o seu adversário a ser mais justo e mais sensato e aberto quanto a você. Fará com que ele queira admitir que também pode estar errado. Se você sabe positivamente que a pessoa está errada e você fala isso diretamente para ele ou ela, o que acontece? Deixe-me ilustrar. O Sr. S., um jovem advogado de Nova York, certa vez argumentou um caso muito importante perante o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Lustgarten versus Fleet Corporation, 280 US 320. O caso envolvia uma soma considerável em dinheiro e uma questão legal importante. Durante a argumentação, um juiz do Supremo Tribunal disse a ele: "O Estatuto de Limitações no Almirantado é de 6 anos, não é?" O Sr. S. parou, olhou por um momento para o juiz e depois disse bruscamente: "Meritíssimo, não existe nenhum estatuto de limitações no Almirantado." Houve um silêncio repentino no tribunal, disse o Sr. S., enquanto reportava a sua experiência para outra classe do autor. E a temperatura da sala parecia cair para 0. Eu estava certo, o juiz estava errado, e eu o havia corrigido. Mas isso o tornou amigável? Não. Eu ainda acreditava que a lei estava do meu lado. E eu sabia que eu havia falado melhor do que jamais havia feito. Mas ninguém ficou convencido. Cometi o maior erro ao falar a um homem culto e famoso que ele estava errado. Poucas pessoas são lógicas. Quase todos nós somos propensos e preconceituosos. A maioria de nós tem noções preconceituosas, cheias de inveja, suspeita, medo, cobiça e orgulho. E a maioria dos cidadãos não quer mudar de ideia sobre a sua religião, ou o seu corte de cabelo, ou o comunismo, ou o seu artista de cinema predileto. Então, se você está inclinado a dizer às pessoas que elas estão erradas, pense no seguinte parágrafo a cada manhã antes do café da manhã. É do livro eletrizante de James Harvey Robinson, The Mind in the Making. Muitas vezes nós mudamos de ideia sem qualquer resistência ou grande emoção, mas se disserem que estamos errados, ficamos tão magoados com a incriminação que endurecemos os nossos corações. Nós somos incrivelmente descuidados na formação de nossas crenças, mas nos encontramos cheios de uma paixão ilícita por elas quando alguém se propõe a roubá-las de nós. É evidente que não são as ideias que são preciosas para nós, mas a nossa autoestima que está sendo ameaçada. A pequena palavra meu é a mais importante em relações humanas e saber lidar com ela é o princípio da sabedoria. Ela tem a mesma força quando usada em meu jantar, meu cachorro e meu lar, ou meu pai, meu país e meu Deus. Nós ficamos magoados quando dizem que o nosso relógio está errado ou o nosso carro é velho, mas também que precisamos rever a nossa concepção dos canais de Marte, da pronúncia da palavra epíteto, do valor medicinal de salicina ou da época de Sargão I. Gostamos de continuar acreditando no que sempre aceitamos como sendo verdade. Surge o ressentimento quando duvidam de nossas presunções, e isso nos leva a buscar todas as formas de desculpas para continuar acreditando nelas. O resultado é que o nosso raciocínio consiste em encontrar argumentos para continuar acreditando como sempre acreditamos. Carl Rogers, o psicólogo eminente, escreveu em seu livro On Becoming a Person, Tornando-se uma Pessoa:
Descobri que permitir-me compreender outra pessoa é de grande valia. A forma em que expressei isto pode parecer um tanto estranho para você. É necessário permitir-se compreender outra pessoa? Eu acredito que sim. A nossa primeira reação à maioria das afirmações que ouvimos de outras pessoas é mais uma avaliação ou julgamento do que um entendimento delas. Quando alguém expressa algum sentimento, atitude ou crença, a nossa tendência é quase sempre de dizer "está certo" ou "que ridículo", "isso não é normal", "isso é insensato", "está errado", "isso não é bom". É bem raro nós tentarmos entender exatamente o que a afirmação significa para outra pessoa. Este texto foi adaptado de Carl R. Rogers, On Becoming a Person, Boston, Houghton Mifflin, 1961, a partir da página 18. Certa vez, contratei uma decoradora de interiores para fazer algumas cortinas para minha casa. Quando a conta chegou, fiquei chocado. Alguns dias depois, uma amiga me visitou e viu as cortinas. Quando eu citei o preço, ela exclamou com um ar de triunfo: "O quê? Isso não é bom. Infelizmente, a empresa passou a perna em você." Verdade? Sim, ela havia falado a verdade. Mas poucas pessoas gostam de ouvir verdades sobre o seu julgamento. Então, sendo humano, eu tentei me defender. Eu frisei que o melhor acaba saindo caro e que não é possível conseguir qualidade e bom gosto a preços promocionais, e assim por diante. No dia seguinte, outra amiga passou em casa, admirou as cortinas, entusiasmou-se e disse que gostaria de poder comprar criações tão lindas para sua casa. A minha reação foi completamente diferente. "Bem, para dizer a verdade", eu disse, "eu não poderia tê-las comprado. Eu paguei demais por elas. Arrependo-me de tê-las pedido." Quando estamos errados, podemos admitir isso a nós mesmos. E se formos tratados gentil e sutilmente, podemos admitir isso aos outros e até orgulhar-nos de nossa franqueza e tolerância. Mas não se outra pessoa está tentando fazer-nos engolir um fato que é desagradável ao nosso paladar. Horace Greeley, o editor mais famoso da América, durante a época da Guerra Civil, discordou veementemente da política adotada por Lincoln. Ele acreditava que podia convencer Lincoln a concordar com ele através de uma maratona de discussão, ridicularização e abuso. Ele persistiu nessa maratona amarga mês após mês e ano após ano. De fato, ele anotou o seu ataque pessoal, brutal, amargo e sarcástico sobre o presidente Lincoln na noite em que Booth atirou nele. Toda essa amargura fez com que Lincoln concordasse com Greeley? Nem um pouco. A ridicularização e o abuso nunca convencem ninguém. Sem ninguém.